Exatamente. Em 79 assume as funções de diretor de informação da Diretor de informação Rádio da Difusão rádio. Portuguesa. Portanto, deixa a imprensa escrita e passa... Interrompi. Ainda hoje estou para saber exatamente como é que eu vou, como é que eu chego à rádio. Porque entretanto eu tinha-me convidado para um programa de televisão. Tive um programa de televisão que se chamava, de debate já, que se chamava Cartas na Mesa, que era com o moderador, era exatamente o José Manuel Barroso, isto na RTP2, quando se lançou a RTP2, com essa gente, Fernando Lopes, o Mega Ferreira, essa gente, nós convidámos, e era a minha amiga Maria João Vilés, um jornalista que entretanto foi para os Estados Unidos e morreu muito novo, que era o Amaral Paz. Amaral Paz é uma pessoa bom, agora de repente é ele, Amaral, o Paz do Amaral. Bom, que há um empresário da comunicação agora que tem um nome parecido. É Paz do Amaral, sim. É Paz do Amaral, não creio que esse é Amaral Paz. Bom, era um nome parecido. Bom, não interessa. Mas tivemos um programa que durou para aí um ano, esse programa. Foi assim a minha, digamos, também a minha aparição pública mais constante. Bom, mas sei que depois fui convidado para dirigir a rádio. Foi uma coisa, uma experiência muito interessante, porque a rádio, nessa altura, quando perguntam, mas de que rádio? Eu digo, de toda a rádio, porque só estava de fora a Rádio Renascença. Porque, de resto, toda a rádio tinha sido nacionalizada. Aliás, não havia outras rádios. Vamos lá ver. Mas havia a rádio comercial. Depois havia, portanto, aquilo ficou Antena 1, Antena 2, depois a rádio comercial passou a ser Antena 3. Mas foi muito interessante porque aí eu vivi, já num período da Revolução, mas aí começou o primeiro, é o momento em que começa a sair da Revolução. E como é que aquilo é vivido na rádio? Bom, aquilo na rádio, de passagem, tive a oportunidade de trabalhar com algumas das vedetas da rádio que foram meus colaboradores lá, quer dizer, posso dizer, quer dizer, o Adelino Gomes, Joaquim Furtado, Emílio Rangel, Teresa de Sousa, que deixou, entretanto, a rádio. Toda essa gente foram meus colaboradores lá nesse período da rádio e trabalharam comigo. Até tenho orgulho-me de uma coisa que é muito engraçada, que eu não sei mas tenho a impressão que fui o primeiro diretor de um órgão de comunicação a convidar para colaborações irregulares ou ocasionais o atual Presidente da República, que já trabalhava no Expresso, mas eu convidei ele e mais um ou dois jornalistas que tinham, sempre que havia notícias, rádio, punham-nos em direto, telefonavam-lhes e eles comentavam a notícia imediatamente. Isto, nessa altura, foi assim um grande frisson para uma ideia através de um outro jornalista que já morreu, que era um grande jornalista de rádio, que era Rui Paulo da Cruz. O nome da rádio com quem eu trabalhei, que era a pessoa que eu conheci, que mais sabia de rádio, de jornalismo radiofónico em Portugal. E, claro que com ele começámos a trabalhar para separar as rádios e para criar uma rádio com uma filosofia diferente, ou seja, desde 74, ou 75, quando há a nacionalização, rádios, o que é que havia a redação da rádio. A redação funcionava na Rua do Calhas e depois os diversos canais era, digamos, o jornalista que estava de serviço ia ler o noticiário, às tantas ia ler na Antena 1, às tantas na Antena 2, às tantas na Antena 3. Pronto. E aqui os canais depois diversificavam-se pelo tipo de músicas que passavam. O 2 passava música clássica, a 1 era a música portuguesa,
a 3 passava música mais moderna, música inglesa sobretudo. E eu, por Paulo de Augusto, eu estou a utilizar muito o nome dele, citá-lo muito, porque foi ele que me ensinou estas coisas todas que eu não sabia rigorosamente nada. Mas o Rui Paulo da Cruz é que me ensinou que uma coisa que fazia todo o sentido, que era que uma rádio tem que ter a sua filosofia toda. Não pode ter, digamos, a informação tem que acompanhar, quer dizer, o estilo. A informação que se produz digamos, numa rádio tem que estar em sintonia, tem que ser consistente com o tipo de música e os outros tipos de intervenção. Não estou a dizer isto, não estou a fazer teoria ou a fazer doutrina, estou apenas a repetir aquilo que eu aprendi nessa altura, mas que ele, digamos, não só teorizava, mas como fazia. Cabia-me a mim, obviamente, fazer isto com a administração. Criar, digamos, transformar a rádio comercial numa rádio, exatamente. Bom, devo dizer que tive as maiores dificuldades. Consegui, mas foi muito difícil. E porquê? Porque é que era tão difícil? Uma coisa que aparentemente é técnica. Bom, porque isto passava por alojar uma pequena redação na Sampaio Pina, ou seja, onde estava a rádio comercial, que não tinha lá a rádio comercial. Deslocar algumas pessoas com uma chefia para a rádio comercial. Isto foi logo assim que eu cheguei à rádio, quer dizer, começámos a trabalhar nisso, e porque houve eleições logo no princípio de dezembro, as célebres eleições em que o Sá Carneiro ganha as eleições, a AD ganha a maioria, foi exatamente isso. Qual eram as reticências da administração? A administração não queria que isto se fizesse. Acabou por querer, que tem que lhe fazer justiça, mas custou-me algum exercício de argumentação. Ou de persuasão, neste caso. A administração dizia, bom, nós pomos lá uma redação e aquilo autonomiza-se em termos de estilo e vai-se, obviamente, aquilo, imediatamente eles começam a pedir a privatização daquilo. Havia o receio de que voltassem os Botelho Muniz, que tinham sido os donos da rádio comercial e os criadores, que eles voltassem para tomar conta daquilo. A administração não queria, quer dizer, não era gente do Partido Comunista, mas, digamos, apesar de tudo, não queria, tinha um enorme receio. Isso. A pessoa tem que dizer que, ao fim e ao cabo, em termos de empresa ficava a mesma coisa, mas ficava a oferecer um produto que era completamente diferente e mais consistente. E assim. Bom, eu sei que nós já fizemos a cobertura das eleições, já foi feita nesse modelo e houve mais do que um jornal. Não sou colecionador, não guardo recordes, mas mais do que um jornal teceu elogios à cobertura da rádio comercial, inclusivamente com muitos jornalistas a irem às cabines públicas a tocar, de onde quer que estavam é que eles mandavam a notícia, portanto, com um dinamismo que não tinha aquela velha redação da Rua do Quelhas, que era uma coisa muito importante. E, portanto, isso foi Mas, claro, lá dentro, na redação, ainda havia muito, quer de um lado, quer do outro, de maneira que eu tinha que andar ali, quer dizer, a servir de fiel da balança às forças políticas que ali se digladiavam. Depois, depois aquilo mudou a administração e, digamos, eu, para as tantas, vi que o que tinha a fazer já estava basicamente feito, e a rádio comercial lá está, ainda hoje, continua autonomizada, e voltei, nessa altura, em 80, volto ao Diário de Notícias, mas vou para, já reinscrevo-me na universidade para frequentar o mestrado. Portanto, aí eu senti nitidamente que no jornalismo já tinha feito tudo. E, de facto, já tinha feito tudo. Tinha feito tudo e para alguém que não tinha a tal paixão, a tal mística, se calhar aquilo já era bastante. Ou dito de uma forma mais simples, o que eu sempre tinha pensado era voltar à universidade assim que tivesse a oportunidade. E assim fiz. Mas, pronto, ainda fiquei depois arrastado. Os últimos anos no Diário de Notícias arranjaram-me um lugar de editorialista,
eu escrevi editoriais e tudo isso, mas foi a única, devo dizer que foi um pouco, arrastei-me por lá, não penosamente, mas, digamos, eu sabia já que tinha que ser. Tanto que, e digo isto só porque é público, eu fui por mais de uma vez, fui convidado para ser diretor do jornal e recusei sempre. Não por qualquer razão especial, mas pura e simplesmente porque eu estava bem na universidade, era na universidade que eu queria continuar e que eu queria, digamos, continuar. Professor, mas também ainda passa pelo Expresso, ou não? No Expresso só como colaborador. Depois, a páginas antes do Diário Notícias, me convidaram para... primeiro fiz vários anos de crítica literária no Expresso. Okay. E depois tive uma coluna no Expresso, uma coluna política no Expresso. Aí, que durou um ano e dois. Meados dos anos 80, por aí assim. Depois eu saio em 86 e até um ano depois ainda sou convidado novamente para diretor do Diário Notícias e mais uma vez disse que não estava interessado. Mas também é fundador e membro do Clube Português de Imprensa. Exatamente. Isso faz-se no âmbito isso fez-se no âmbito do Diário de Notícias, mas incluí logo outras pessoas. Porque há um clube que eu defendi muito e que alguns jornalistas e amigos meus nunca entenderam bem, independentemente, digamos, da ideia depois de ser aplicada, ser bem ou mal aplicada. Mas a ideia era da importância de ter um clube onde houvesse membros que eram jornalistas e houvesse membros que eram administradores e trabalhassem noutras áreas do jornalismo. Portanto, para ver, e o Clube Português de Imprensa junta, por exemplo, o Francisco Balsemão, que é dono do jornal, junta o Carlos Barbosa, que é dono do jornal, e depois junta jornalistas, portanto, não ser só dos jornalistas, que o jornalismo era uma coisa que, digamos, nós sempre, isso foi uma ideia que, digamos, o grupo que fundou aquilo era uma ideia que batíamos muito, quer dizer, nós não queríamos fazer uma associação de jornalistas, por isso já existe o sindicato, depois aliás fez-se um clube de jornalistas, mas nós não queríamos, quer dizer, isso era muito claro, nós não queríamos ser mais um órgão de classe. Era um órgão, digamos, da profissão, da atividade jornalística. E a isso achámos importante que estivessem também pessoas que eram donos de jornais, ou acionistas, ou que estavam ligados ao clube. Isso funcionou, mas creio que nunca foi suficientemente aceito pelos jornalistas. Nunca foi suficientemente. Tanto que imediatamente começou a germinar e acabou por se formar o tal clube de jornalistas, onde os jornalistas foram. Ali era aquele mesmo dos jornalistas. Se é de jornalistas, aqui não entra patrão. E, portanto, o clube de imprensa foi sempre visto com alguma reticência. Tivemos ainda um programa de televisão durante vários anos, eu até apresentei vários programas desses, que faziam, né, como membro do clube, que eram programas de entrevistas, que levava-se um convidado e 2, 3 jornalistas a entrevistá-lo. Fizemos o tipo de atividades que este género, desde jantares com convidados, prémios, distribuição de prémios, portanto, foi isso. E creio que mas isso ainda continua em atividade, digamos, mas nunca foi um clube, isso eu reconheço, nunca foi um clube que penetrasse muito, digamos, no meio jornalístico propriamente dito. E por estes preconceitos que eu julgo que vêm atrás, porque não vejo razão nenhuma para que é que o clube não podia haver lugar para um clube com aquelas características, que não empatava outro tipo de clubes. Dessas entrevistas, alguma que se lembre? Sei lá, lembro
olha, numa entrevista, quando se estava a proceder, quer dizer, ainda à Constituição, uma entrevista ao Maurice Duverger, que veio aqui em Portugal. Lembro-me que fiz a entrevista, a primeira edição do jornal saiu com um título de primeira página, mas na segunda edição já saiu com outro título, porque, entretanto, o que era o jornalismo não mudou, não foram 180 graus após a Revolução. Isto em 76, no Diário Notícias, portanto, fala-se do Diário Notícias comunista, mas houve umas chamadas de pessoas que não estavam interessadas naquele título, que era um título com uma cadeira. Maurice Duverger foi o grande homem do De Gaulle para a Constituição e tem esses livros manuais de direito constitucional. Eu fiz uma entrevista e essa entrevista, a segunda edição do jornal, porque às vezes fazia-se uma primeira que se ia para mas imediatamente houve uns telefonemas e aquilo. Era pequena. Não sei se. Penso que hoje em dia, desse ponto de vista, está melhor. Mas levou muito tempo a admitir-se. Lembro-me, nesse capítulo, por exemplo, lembro-me que eu, Paes Dantas também dirigia a página literária do Diário Notícias. E o correspondente em Coimbra fez uma entrevista com aquele professor de germânicas, que era o Paulo Quintela, que é um tradutor de Hölderlin. E o Paulo Quintela tinha-se zangado com o PS, tinha saído do PS. E deu uma entrevista onde, digamos, partiu a loiça toda, no suplemento literário. Chamada à direção, mas não disse, não tem nada a ver com isso. Digamos, o melindre político e a ideia de que o jornal tem que estar dentro de uma linha justa, digamos, em que a pluralidade, que eu julgo que hoje em dia, apesar de tudo, faz mais. Obviamente que há interferências e há tentativas de manipulação e coisas assim, mas é diferente, apesar de tudo. Não esta preocupação de que um jornal, se há alguém que escreve uma coisa que vai contra o que eu penso, que aquilo faz um mal enorme. Quer dizer, isso é uma, digamos, acaba por se morrer com medo da sombra, para quem pensa assim. O professor falou do Hölderlin, publicou uma obra chamada A Herança de Hölderlin, em 78. Sim, isso foi são as minhas paixões literárias. Isso é outro capítulo que não tem a ver com comunicação, mas sim, a figura do... Tanto fascina muito tanto a poesia dele como a personalidade, que é uma Hölderlin que enlouquece a meio da vida e que depois passa a meia vida. E, portanto, é um fascínio antigo e que, nessa altura, apetecia-me publicar aquele conjunto de versos. Em 82 entra para a faculdade, mas em 89 é requisitado novamente como administrador da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Mas isso explica-se. Em 83 eu já tinha fui convidado para criar a revista cultural da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Fui convidado pelo Graça Moura, que me deu início nesse aspecto em que eu elogiar, que está digamos, trabalhar com pessoas que tenham um mundo e que tenham esta outra visão é outra respiração. E eu tive a sorte de trabalhar com pessoas assim. Já agora não resisto a contar, porque eu conheci o Graça Moura, tinha-o conhecido uns anos antes de trabalhar com ele. E conheci-o, escrevi uma coisa a gozar com ele, mas assim, daquelas descaixa pessegueiro, no Expresso, porque ele tinha um anúncio. A editora dele, depois até me disse que tinha sido editor, fez um anúncio que era um pouco piroso, digamos. Eu tinha a fotografia dele e depois uns elogios e umas coisas. E eu escrevi uma coisa, se calhar com uma picardia que se tem na adolescência,
neste caso seria uma adolescência já um pouco retardada, mas enfim, admito que era um pouco, lembram que aquilo que ele chamava-se aquilo Vasco de Sua Graça Moura. Bom, e era de facto uma coisa, digamos, cheia de ironia, mas a criticar. Sabe qual foi a reação do Vasco Graça Moura? Pegou no telefone e a dizer-me, nós não os conhecemos, mas, digamos, olha, achei que ele está engraçado. Ele está engraçado, mas temos que nos encontrar um dia destes e, se não se importa, mando-os aqui de 2 ou 3 livros meus que lhe queria oferecer. E mandou-me um pacote de livros dele. Bom, a partir daí começou uma amizade que durou até à morte dele. Eu fui depois, acabei por ir substituí-lo em 89 na administração da Casa da Moeda, mas em 83 ele convidou-me para ir criar a revista da Casa da Moeda. Exatamente. E é uma revista que é basicamente de ciências sociais e humanas, que era essa a minha ideia, que é uma revista centrada sobre assuntos de Portugal. Ir procurar, digamos, os contributos das várias ciências sociais e humanas sobre questões portuguesas. Porque aquilo era uma questão de imprensa nacional, tinha que ter um fio condutor, não podia ser uma revista. E hoje em dia penso que uma revista daquelas não se justificava. Aliás, já há vários anos não se justificava. E porquê? Porque não se justificava feita pela imprensa nacional, porque várias universidades e vários departamentos têm as suas revistas, têm as suas publicações. Nessa altura, estamos em 82, quando ele me dá a ideia, não havia muita publicação desse género, nem muita nem pouca. De maneira que pareceu-me interessante fazer aquela revista que foi, basicamente, aquilo é uma revista onde colabora pessoas das universidades das várias áreas, desde seja a ciência em Portugal, coisas sobre, obviamente, a literatura portuguesa, mas também outro tipo dos vários aspectos de Portugal, e recolhendo-se desde a antropologia, a etnologia. Está a falar da Prelo. Da Prelo, da revista Prelo. Tudo isso, sei lá, números especiais, sei lá, um número sobre o Jaime Cortesão, um número sobre o Eduardo Lourenço, são, digamos, foram concentrados. E penso que sem falsas modéstias, colaborou ali a fina flor do país, das várias tendências, e penso que durou assim. Depois... a revista assumia-se claramente como uma revista de cultura. Uma revista de cultura, revista de imprensa nacional. E digamos, a ideia também era um pouco uma revista subsidiária do plano editorial da imprensa nacional, que andava nessas áreas, portanto, as coisas, era a cultura portuguesa, muito com cultura portuguesa. Sem dar a isso, procurou-se sempre não lhe dar à revista um ar provinciano, nem sequer nacionalista no sentido provinciano da palavra. Quer dizer, aliás, um dos números é sobre nacionalismos. Mas tenho que confessar que eu fiz a revista como quis e como me apeteceu. Se o que tem de mal o responsável fui eu, e obviamente os que ensinam os artigos maus, obviamente os autores não se ligam, puseram lá o nome, mas fui eu que os convidei em todo o caso. Mas com digamos, nunca houve qualquer tipo de interferência, nunca houve, digamos, não gostei daquele número, falávamos sobre os números, digamos, e ele podia, repare, não era sequer funcionário, eu não fui para funcionário da imprensa nacional, eu fazia aquilo como freelancer de fora, e correu muito bem, quer dizer, daquelas pessoas, houve pessoas com quem trabalhei assim, e por isso mesmo, também porque trabalhei com pessoas que são o oposto disso, eu sei dar o valor às pessoas com quem se gosta de trabalhar. Que no fim de contas é isso. O Vasco Graça Moura era uma pessoa dessas, uma pessoa assim, que podia digamos, não se supor isso, porque ele era uma pessoa muito, muito senhor das suas ideias,
quantas vezes eu discordei dele, mas ele era muito... E, sobretudo, quando vinha cá para fora, era muito, digamos, muito incisivo. Abrupto, às vezes. E abrupto até, mas, digamos, neste aspecto e não conheço ninguém que lhe possa, digamos, atirar uma coisa deste género, deste tipo de interferência, digamos. Pelo contrário, ele cultivava exatamente esse ambiente de liberdade. E, no fundo, essa revista é uma pedrada no charco, não é? Quer dizer, na cultura portuguesa, para os estudantes de ciências sociais, havia muito pouco, não é? Sim, era uma falta, uma falta nesse sentido. Depois, entretanto, começaram a aparecer. Mas, sobretudo, houve muitos universitários que colaboraram ali. Houve muita gente que me vinha com artigos para publicar lá, que eu não publiquei, mas até porque tinha que explicar às pessoas. Aquilo não é uma revista académica, nem podia ser que viesse publicar, digamos, aquilo que as pessoas estavam a fazer na investigação. Tinha que obedecer, o que também se tornava mais difícil. Montar um número sobre um determinado assunto era, às vezes, muito complicado e custava-me dezenas e dezenas de telefones, porque as pessoas já sabem depois como é em Portugal, prometem um artigo para amanhã e entregam-no para o ano que vem. Eu suponho que a dificuldade de muitas revistas em Portugal é notória, não é? Portanto, nós nunca tivemos determinado tipo de revista que outros países conseguiram ter. E eu admiro-me sempre muito como é que conseguiu, durante uma década, manter este trabalho. Porque os académicos são académicos e os outros são jornalistas, não é? Portanto, este meio caminho... com a agravante, nessa altura não havia tantos académicos assim. Pois, também é verdade. O problema deste tipo de revistas é que, digamos, a massa crítica em Portugal é muito restrita. Para fazer qualquer número sobre qualquer coisa, é muito difícil encontrar um grupo de 7, 8 pessoas que tenham uma opinião sobre um assunto. Pessoas a um nível, digamos, universitário, não digo sobre debates políticos, que as pessoas repetem-se todas umas às outras. Agora, com alguma, mais vale acrescentar alguma coisa ao debate, a massa crítica em Portugal é muito pequena. É muito pequena, hoje em dia já é maior, mas quer dizer, está muito especializada já. Aliás, eu lembro, os três primeiros artigos que aparecem no número 1 da PL nem são artigos, porque é um pequeno inquérito a que respondem 3 pessoas. 3 pessoas. As 3 pessoas quem é que são? É o Eduardo Lourenço, o José Augusto França e o Borges de Macedo. O Borges de Macedo já morreu. O Borges de Macedo tinha sido meu professor, os outros conhecia-os eu. Mas que eram pessoas que têm uma, digamos, não são no jornalismo, sobre qualquer assunto, eles têm, digamos, uma opinião, e sobretudo para uma revista com estas características, eles tinham uma opinião a dar, e, portanto, isso marcou muito aquilo que foi. Depois ouvimos pessoas também como Silva Dias, poetas como o Eugênio de Andrade, o Mário Cláudio, sei lá, a quantidade de pessoas que escreveram para lá, que mesmo, sei lá, eu sei que aquilo é um lugar privilegiado, que nós tinha ali a editora da Imprensa Nacional, muitas coisas ali iam cair. Mas, por exemplo, eu publiquei lá, fiz lá uma publicação que era as cartas, a correspondência entre o Darwin e um biólogo ou zoólogo, talvez, dos Açores, que é o Arruda Furtado, que hoje em dia já há vários trabalhos na universidade sobre eles. Mas aquelas primeiras cartas foram publicadas na revista Prelo, no número dedicado à ciência, que é uma correspondência com um português. Quer dizer, e era... Porque, quer dizer, a revista não... Isso era deliberadamente, que era também difícil. Obviamente nunca lá publiquei artigos daquelas escolas a explicar o que é Portugal, a explicar o que é a nação portuguesa, essas coisas. Não, eram as coisas portuguesas, coisas concretas, a música que se faz,
a política que se faz, etc, etc, etc. Sobre coisas. Isso é que é, esse aspecto era um pouco até empirista, se quiser. Muito mais através de factos, de coisas concretas, do que estar a filosofar sobre Portugal ou sobre a Lusitânia. Isso. E, portanto, foi daí, desse contacto, que, presumo eu, nunca se sabe exatamente porque é que nos convidam para os lugares, que quando o Graça Moura foi para a Comissão dos Descobrimentos, me convidaram para ir para a administração da Casa da Moeda. E fica 6 anos na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Portanto, a zona toda da edição aí é sua. Não, era a zona de edição, a zona das lojas, do comércio. Bom, e depois eu estava na administração ou seja, toda a empresa passava bem, não digamos, passava, era um dos 5 administradores. Isso obrigou-me aí, eu tive que fazer rapidamente, tive que ir, sair da empresa às 6 da tarde e ia a correr para o PEDI para fazer formação apressada em economia e comércio e todas essas coisas. Felizmente havia o PEDIP que dava formação nessas coisas e eu fiz, tenho ali as certificações, não são falsas, by the way, mas fiz uma certificação porque havia coisas obviamente que eu não dominava e aquilo obviamente não era um lugar onde me fosse pedido apenas vou dizer quais eram os livros que iam ser editados. Não, eu tinha que apresentar orçamentos, tinha que apresentar relatórios e contas, tinha que gerir as lojas, tinha que fazer obras nas lojas, e depois tinha que dar o meu voto e analisar todo o resto da vida da empresa. Portanto, que era a atividade, não havia uma contabilidade paralela da parte editorial. Daquilo, das moedas, a compra de máquinas, tudo isso. Foram 6 anos de muito, muito trabalho, muito rico, obviamente, que aprendi imenso. E também, eu já tinha alguma experiência disso na rádio. É uma coisa que eu gosto de fazer, que é coordenar equipes. Eu gosto de fazer isso. E acho, olhando até para trás, acho que não me saiu mal. Vários cargos onde eu fiz. Porque é uma coisa que tem o seu quê, que se faça. Tem que ser suas regras, saber, digamos, organizar. Isso aprende-se e depois a prática também. Eu tinha isso. Fiz isso na rádio. Nos jornais nunca tive lugar de chefia de topo. O lugar mais alto foi subchefe de redação. Não, e foi diretor do Nacional e depois suplemento. Dizia assim, mas não tiveste este trabalho de organizar, digamos, pessoas, que implica nomeações, avaliações, todas essas coisas, e deslocações de pessoas para aqui e para ali. Isso, portanto, quando eu tinha essa experiência da rádio, que foi muito útil para depois na Casa da Moeda, porque aí tinha muita gente com quem tinha que trabalhar e que organizar. E bom, as pessoas são o género humano. O género humano tem suas coisas encantadoras, mas tem muitas que dão muito trabalho e há muitas pessoas que são difíceis. Portanto, isso mas foi, digamos, talvez dos sítios onde eu trabalhei mais. Trabalhei muito lá. Trabalhava desde as 8 da manhã até quase às 8 da noite. Então, deixava os filhos na escola alemã às 8 da manhã e vinha para a Casa da Moeda. Mas compensou, porque era, digamos, um trabalho de grande exigência. Que eu fiz, curiosamente, foram-me desafiar para ir para a Casa da Moeda 5 meses depois de eu estar em licença sabática para escrever o doutoramento. Que só escrevi depois, quando vi interrompido aqueles 6 anos, depois desses 6 anos é que fui fazer o doutoramento. Porque até lá, com estas voltas e reviravoltas todas, mas os doutoramentos vão ficando para trás. E foi assim. Mas fez-se. Nós, nas profissões da comunicação, normalmente esquecemos muito da área da edição, da área... Como é que era? Como é que era o seu dia-a-dia? Bom, a Imprensa Nacional era uma casa com características muito especiais. Embora eu tentasse que aquilo fosse
digamos, se restringisse a, digamos, um papel subsidiário da edição comercial. Digamos, achei que não faria sentido, ou não fazia sentido, porque eu fui praticamente uma década depois do Vasco Graça Moura. O Vasco Graça Moura editou muito. Uma década depois já não se justificava a imprensa nacional editar tanto. Sobretudo porque arriscava-se a interferir em zonas dos editores, que os editores podiam fazer. Os editores podiam editar o Almada, podiam editar o Vitorino Messi, como vieram depois a editar. Bom, mas tinha uma... Eu penso que... procurei levar critérios empresariais para a Casa da Moeda. Ou seja, racionalizar. Eu penso que o Vasco, quer dizer, editou, deu uma visibilidade enorme àquilo, à casa, editou coisas excepcionais e acho que a edição portuguesa melhorou anos-luz com a atividade dele. Eu encontrei uma casa, portanto, no pique, no máximo do movimento da edição, mas tudo aquilo precisava de ser arrumado. Ser arrumado. E para isso precisava de critérios empresariais. Arrumação de quê? Arrumação de espaços. Não havia mais espaços na imprensa nacional para aquilo. Foi um dos meus primeiros trabalhos, foi andar à procura de bibliotecas públicas e de escolas que quisessem livros do nosso catálogo. E distribuímos milhares e milhares de exemplares que já não cabiam, não havia armazéns, porque o espaço é uma coisa cara, como toda a gente sabe. Foi a arrumação, quando digo arrumação, desse ponto de vista. Depois, digamos, fazer a ligação com a parte comercial. Ou seja, tentar que aquilo fosse o mais autossustentado possível. Isso passou por continuar uma atividade que o Vasco já tinha iniciado, que era editar livros de artistas com vendas de serigrafia e objetos de arte, da autoria desses artistas, que eu, naturalmente também, porque eu apanhei uma fase em que, já de 89 para cima, são os anos em que é o primeiro quadro comunitário de apoio. Isso reflete-se em muitas profissões, começa a haver mais dinheiro no país. E, portanto, eu também comecei a vender as serigrafias que publicava 10 vezes mais caras do que elas estavam a ser vendidas. Mas procurando também dinamizar as lojas, fizeram-se inclusivamente obras nas lojas da imprensa nacional, que vendiam o Diário da República e vendiam as publicações europeias, da Comunidade Europeia. Mas, portanto, o meu papel foi muito mais de arrumação e de injetar critérios empresariais numa atividade que já estava a funcionar em grande, mas a minha atividade foi, sobretudo, essa. Tentei muito, e isso que nunca tive queixas de nenhum deles, digamos, colaborar com os colegas dos editores, os editores privados. E não houve problemas. Nós, claro, acabávamos por ter que editar alguma coisa que eles não queriam editar, mas acho que isso era, se valesse a pena, que ele tem um conselho que avalia as coisas, se valesse a pena, nós editávamos. Mas tentei inclusivamente, mas isso não consegui, era criar um consórcio entre 4 grandes editoras portuguesas, que era um consórcio para revitalizar a livraria portuguesa no Rio de Janeiro, que está bastante ao abandono, sempre esteve, e nós, digamos, aquilo acabou por não se conseguir fazer. Eu não consegui fazer, teria que as coisas não correram tão, páginas tantas complicaram-se entre os quatro editores. Houve um dos editores que julgou que, fazendo ele só o negócio, porque aquilo seria um negócio. Enganou-se, mas a verdade é que, por causa dessa dissidência, nós não se fez isso e a livraria lá continua um pouco aos caídos.